E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer a terceira revisão das lições que a gente fez até agora, na lição 53, em que a gente vai revisar as lições 11 a 15 do livro de exercícios de um curso em milagres. Vamos juntos? 1. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Já que os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, o mundo que os retrata não pode ter significado. O que está produzindo esse mundo é insano, assim como o que ele produz. A realidade não é insana e eu tenho pensamentos reais, bem como pensamentos insanos. Eu posso, portanto, ver o mundo real se considerar os meus pensamentos reais como meu guia para ver. E aí a gente sabe, né, qual é a origem desses pensamentos reais. Quem quiser refletir de novo sobre isso, na lição 11, só ir aqui na nossa playlist, vai ter lá a lição 11. Item 2, eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Pensamentos insanos transtornam. Produzem um mundo em que não há ordem em lugar nenhum. Só o caos governa um mundo que representa uma forma de pensar caótica e o caos não tem leis. Não posso viver em paz em tal mundo. Eu me sinto grato por esse mundo não ser real e por não precisar vê-lo de modo algum, a menos que eu escolha valorizá-lo e não escolho valorizar algo que é totalmente insano e não tem nenhum significado. Então, se a gente tiver num dia com muitos pensamentos, né, muitos sentimentos malucos, talvez seja interessante a gente mantrar isso aqui. Eu não escolho valorizar algo que é totalmente insano e não tem nenhum significado. O que mais é possível? Item 3. Um mundo sem significado gera medo. Aquilo que é totalmente insano gera medo porque é completamente inconfiável e não oferece nenhuma base para confiança. Aquilo que é totalmente insano gera medo porque é completamente inconfiável e não oferece nenhuma base para confiança. Aqui me faz parar para refletir um oposto caberia. Se eu não consigo confiar e se não é e se é inconfiável, gera medo. Então é totalmente insano? Então, o que é isso? O que eu faço com isso? Que é totalmente insano, gera medo e me deixa sem base para confiança. Vejo que isso é aí para você. O texto continua. Nada na loucura é confiável. Não oferece nenhuma segurança e nenhuma esperança. Mas tal mundo não é real. Eu tenho lidado a ilusão da realidade e tenho sofrido em consequência da minha crença nele. Agora escolho retirar essa crença e colocar a minha confiança na realidade. Ao escolher isso, estou escapando de todos os efeitos do mundo do medo, porque estou reconhecendo que ele não existe. E a gente fala sobre o mundo real e o mundo irreal bem no início das lições, não das lições, do estudo do texto. A playlist também sempre fica aqui anexada ao vídeo. Lá embaixo, se você rolar, vão ter os cards com as duas playlists, ou também no cantinho. E aí você vai poder acessar de novo essa questão sobre medo e amor e real e irreal, mente corretamente do ego. Vale sempre a pena revisitar esses conceitos, porque eles ajudam a gente a começar a abstrair mais. Eu percebo isso, que quanto mais eu vejo esses conceitos exemplificados na prática, mais eu consigo abstrair a partir deles, né? O que é abstrair a partir deles? É a gente continuar desenvolvendo a nossa capacidade de identificação da mente correta e da mente que é a mente do ego. Bom, continuando, item 4, Deus não criou um mundo sem significado. Como
pode um mundo sem significado existir se Deus não o criou? Ele é a fonte de todo o significado e tudo que é real está na mente dele. Está também em minha mente, porque ele o criou comigo. Por que deveria eu continuar a sofrer com os efeitos dos meus próprios pensamentos insanos quando a perfeição da criação é o meu lar? E o que se requer para a gente se empoderar disso? Por que deveria eu continuar a sofrer os efeitos dos meus próprios pensamentos insanos quando a perfeição da criação é o meu lar? Eu me lembro bem dessa lição e dessa reflexão que ela trouxe, porque como eu disse sobre abstrair anteriormente. A gente vai trabalhando mundo sem significado, com significado, sem significado, poder do significado, significado que a gente dá, né? E quanto isso afeta a gente, quanto isso deixa a gente assim ou assado, com paz ou sem paz. E aí, quando a gente consegue dar um passo além nesse nível, né? Nessa camada, e a gente vê que, na verdade, a gente é a paz, a gente é o amor, e aí a gente fica nessa insanidade, né? E Deus não criou um mundo insano, ele criou um mundo que como ele diz, né? Perfeição da criação, que é o meu lar. E aí ele continua o texto, que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito, decisão de ficar neste meu lar e de reconhecer onde eu de fato sou, pertenço e posso ser. Item 5, meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Tudo que eu vejo reflete os meus pensamentos. São os meus pensamentos que me dizem onde estou e o que eu sou. E vamos parar para pensar nisso e vamos parar para olhar onde a gente está agora. E como os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e pontos de vista criaram a realidade que a gente se encontra neste momento. Tá bom aí pra você? Tá bom aí pra mim? A gente quer mais? O que mais é possível, então? O texto continua. O fato de eu ver um mundo no qual sofrimento e perda e morte me mostra que estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos insanos e não estou permitindo que os meus pensamentos reais lancem a sua luz beneficente sobre o que vejo. No entanto, o caminho de Deus é certo. As imagens que tenho feito não podem prevalecer contra ele, porque não é minha vontade que o façam. A minha vontade é a dele e eu não colocarei outros deuses diante dele. Isso é uma coisa muito interessante, de não colocaria outros deuses diante dele. E outro dia, eu não sei se eu li isso, se eu vi isso em algum lugar, falando sobre os hebreus no Egito. A gente não quer polemizar isso, é só um aspecto para a gente olhar. Mas, por exemplo, ele diz assim, a escravidão não era uma escravidão de trabalho, é uma escravidão de serviço a muitos deuses, né? Então, você tem o faraó como um deus, você tem o templo como um deus, você tem as estátuas como deuses, vários deuses, né? Que aquilo é uma escravidão, era um aspecto de escravidão. Não necessariamente que fosse um trabalho escravo, mas a escravidão de estar preso a tantas coisas que você deve idolatrar. E aí, tô dizendo isso porque me traz metaforicamente a ideia, né, que a gente pode transportar para a nossa vida. Então, quantas coisas a gente idolatra na nossa vida, como às vezes é uma coisa, uma posição social, uma posição profissional, ou enfim, qualquer coisa que a gente idolatra, podem ser pessoas, né? O nosso cônjuge, por exemplo, ou o nosso filho também, ou nossos pais, né? Que a gente não deva respeito e carinho a todas essas pessoas, como a gente vê em todo um curso em milagres, o outro sou eu sou o outro. O que eu vejo no outro, mas é do que tá dentro de mim. Então, quando a gente se conscientiza disso e olha, quem que eu tô idolatrando? Então, essa questão é olhar para o que é verdadeiro pra gente e olhar onde está o nosso lar de verdade.
e chame você de Deus, de todo, de universo, se conscientizar de que às vezes a gente idolatra demais e vive de menos e é de menos, né? O ser sendo de menos para caber nessas caixas de insanidade dessa realidade. E aí ele diz, né? A minha vontade é dele e eu não colocarei outros deuses diante dele. Espero que essa figura de linguagem, né? Esse exemplo, essas simples metáforas sirvam para a gente conseguir de novo abstrair e poder ir um nível além do nosso reconhecimento do nosso verdadeiro ser. Essa foi a nossa lição 53, revisando as lições 11 a 15. Ouça sem moderação quantas vezes quiser e não se esqueça de ouvir mais uma antes de dormir, para que a gente possa deixar nossa mente dormir com essas considerações para a gente levar para o sono profundo. Um grande abraço e até a nossa próxima lição.